Chega mais, senta aqui. Preciso te contar uma coisa que parece roteiro de filme de espionagem, mas que aconteceu debaixo dos nossos narizes enquanto a gente tomava nosso café da manhã. Imagina a cena. O julgamento mais importante da história recente do Brasil está acontecendo. Generais, ex-ministros e um ex-presidente no banco dos réus acusados de tentar dar um golpe de Estado. No centro de tudo, uma figura-chave, o homem-bomba, aquele que sabe de tudo, que está entregando todos os segredos em uma delação premiada. Agora, o que você faria se fosse um dos acusados e a sua única esperança fosse fazer esse homem-bomba simplesmente desaparecer? Pois é exatamente isso que tentaram fazer. A história tem dois personagens centrais que você precisa conhecer. De um lado, temos Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel que virou o principal delator do esquema. Pense nele como a caixa preta do governo passado. Ele é o cara que estava na sala, que ouviu as conversas, que guardou os recibos. A palavra dele pode definir o futuro de muita gente poderosa. Do outro lado, temos Gilson Machado, o ministro sanfoneiro. Lembra dele? O cara que estava sempre com uma sanfona nas lives, o fiel escudeiro, o animador da festa. Mas não se engane pelo instrumento musical. Por trás daquela sanfona existe um operador habilidoso. Foi ele quem organizou as vaquinhas de milhões de reais via Pix para Bolsonaro. Ele é o cara que sabe mobilizar, que sabe fazer as coisas acontecerem nos bastidores. E o que aconteceu? No meio do julgamento, com todos os olhos do país e da justiça sobre eles, a Polícia Federal descobriu um plano audacioso, quase inacreditável pela sua ousadia. Gilson Machado, o sanfoneiro, foi preso hoje por tentar emitir, às pressas, um passaporte português para Mauro Cid. Isso não foi algo que aconteceu há 2 anos. A tentativa foi no dia 25 do mês passado. Ou seja, com o trem do julgamento já em alta velocidade, alguém teve a ideia de construir uma rota de fuga para a principal testemunha. Uma tentativa de arrancar a peça mais importante do tabuleiro e jogá-la para o outro lado do Atlântico. E aqui o roteiro fica ainda mais maluco. A primeira notícia que explodiu foi: Gilson Machado e Mauro Cid foram presos. O pânico se instalou. Como assim o delator, o cara que está colaborando com a justiça, foi preso? Ele estaria traindo o acordo? Mas horas depois, uma reviravolta. O Supremo Tribunal Federal mandou soltar Mauro Cid, mas manteve Gilson Machado na cadeia. A leitura é clara. A justiça acredita que Cid pode até se ter envolvido, mas a peça-chave da operação, o executor do plano de fuga, foi o ex-ministro. A justiça não pode se dar o luxo de prender o seu principal colaborador, mas também não pode ignorar uma tentativa tão descarada de obstrução de justiça. Agora, pare e pense no que isso realmente significa. E é aqui que está o segredo que você precisa entender para a sua vida. Isso não é só sobre política, é sobre mentalidade. Mostra que, mesmo sob o escrutínio máximo da lei, parte desse grupo acredita que ainda pode operar nas sombras, que as regras não se aplicam a eles. A audácia de tentar tirar o delator do país durante o julgamento é um recado. É uma janela para a alma de um projeto de poder que se vê acima do Estado. O aprendizado oculto aqui é você aprender a olhar para além do palco principal. Não foque apenas nos líderes, mas nos operadores como Gilson Machado. São eles que revelam a verdadeira natureza e os métodos de qualquer organização, seja na política, nos negócios ou em qualquer grupo. Entender quem são os sanfoneiros é entender como o poder realmente funciona. Isso nos leva à pergunta de R$1 milhão, a pergunta que os investigadores estão se fazendo neste exato momento. Gilson Machado agiu por conta própria, num ato desesperado de lealdade para salvar a pele do grupo, ou ele estava cumprindo ordens? E se estava, de quem veio o comando para acionar o plano de extração do homem-bomba? A prisão do sanfoneiro não é o fim da história, é a chave que pode abrir uma nova porta, revelando uma cadeia de comando que talvez ainda não conhecêssemos por completo. Ele, que antes tocava sanfona, agora tem a chance de cantar uma nova música para a Polícia Federal. Agora eu quero passar a bola para você. Pense como um estrategista, como alguém que está analisando todas as peças desse xadrez. Você acredita que essa tentativa de fuga foi um ato isolado de um aliado fiel ou um plano orquestrado pelo núcleo duro que está sendo julgado?
Me diga aqui nos comentários, na sua opinião, o sanfoneiro tocou sozinho ou ele era apenas mais um músico na orquestra do golpe? Quero muito saber a sua análise.